Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia, o nosso momento devocional, o nosso momento de reflexão na palavra, o nosso momento de oração, tudo isso para abençoar o seu dia, o meu dia, a nossa família aqui na presença do Pai. Tomando aqui um cafezinho para vocês mais uma vez e vamos a esse momento tão importante para a nossa vida diariamente. Vamos lá. Bom, esse aqui é um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Você sabe, não deixe de curtir o nosso canal e participar do nosso canal aí de diversas formas, beleza? Queridos, leitura. Fechamos hoje 2 Samuel, mais um livro aí do Antigo Testamento ficando pelo caminho, Hoje a leitura dos capítulos 22 ao 24. E o tema que eu peguei aqui hoje é um tema bem atual. A responsabilidade é de todos. Em que situação? Já já você vai saber. Texto base em 2 Samuel 23, versos 2 ao 4. Onde está escrito, e aqui são as últimas palavras de Davi, diz o texto. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Bom, nosso assunto hoje é a questão governo. Um governo justo. Foi isso que Davi fez, sobre o povo de Israel durante aí 40 anos e meio, falando em números bem exatos. Nos dias de Davi, para vocês terem uma ideia, Israel alcançou a supremacia na sua região. Atingiu o clímax do seu poder e domínio ali, em Canaã e nas terras ao redor. Conquistou todos os seus inimigos, anexou alguns povos que estavam ali no meio de Israel. Você vê que Davi começa mesmo conquistando a cidade de Jerusalém, que estava no meio de Israel, mas era governada por jebuseus, e assim por diante. Davi, ele exerce justiça, ou seja, nós vemos a nação crescendo, o povo se desenvolvendo, riqueza sendo distribuída por todos eles, todos puderam alcançar um lugar melhor durante o governo de Davi. No entanto, no finalzinho da carreira, nos capítulos de hoje, o que nós lemos? Davi comete uma falha. Ele se ensoberbece ali pelo poderio, e se ensoberbece por ter um exército de mais de 1 milhão de soldados ao seu dispor. E aí Deus castiga a nação por conta dos atos de Davi. E fala o texto que 70 mil homens morreram e um anjo foi enviado para destruir a cidade de Jerusalém. Mas o Senhor se arrepende, Davi se arrepende do seu pecado e a situação se ajeita. Olha, queridos, com isso nós temos aqui um exemplo muito claro de como o governo, a conduta de um governante pode afetar a vida da nação, do seu povo. Eles podem ser, como nós lemos ali, luz e esperança, como Davi foi o tempo todo, ou trevas e angústia, como ele foi ali na fase final dos últimos dias do seu governo. Então, ele afetou o povo positivamente, graças a Deus na maior parte do tempo, mas teve um ponto ali que ele falhou para com os seus liderados, com os seus súditos. Agora, vamos trazer um pouquinho disso para o cenário nacional. Brasil. Falar um pouquinho do nosso país. Um país, queridos, que de uma grandeza extrema. E eu não estou falando apenas da questão territorial. Em todos os aspectos o Brasil é muito grande. Só de costa, litorânea, nós temos 8 mil quilômetros aproximadamente. Que país do mundo tem tanto litoral assim? Então o Brasil, ele tem N privilégios nesse mundo aqui, possui riquezas materiais e imateriais enormes.
Só para você ter uma ideia, nós somos explorados, fomos explorados durante séculos, né, por dominadores estrangeiros. Hoje também acontece, viu? Mas não é só passado não. Mas, e ainda existe muita riqueza neste país. Então, muita riqueza. A gente percebe no nosso país aqui, fora a questão climática, né? Nós estamos pegando do Equador até o clima subtropical, que permite desenvolver uma série de culturas aí, agrícolas diferenciadas. Não é à toa que somos os maiores produtores de N coisas neste mundo. Os maiores do mundo. Enfim, né? Um paraíso na Terra. É isso que nós podemos definir o nosso Brasil. Estou sendo aqui muito simplista, porque tem muito mais coisas que eu poderia falar para vocês. Mas, olhando para o cenário nacional de um outro ângulo agora, olhando, queridos, para a pobreza, grande parte da população sofrendo, vivendo numa linha extrema de pobreza, carência das coisas mais básicas para o seu dia a dia, por exemplo, os alimentos. Nós vemos um índice altíssimo de corrupção. E quando a gente fala em corrupção, a maioria pensa nos políticos. E não tem como não pensar, né? Eles têm sido um péssimo exemplo para o nosso Brasil, a maioria, quase absoluta deles. Agora, não é só lá. Nós temos corrupção no judiciário, no legislativo, nós temos corrupção no poder executivo, nós temos corrupção no meio empresarial, em todos os setores. Nós temos corrupção. É um espírito maligno que permeia o nosso Brasil. E que começa, evidentemente, na parte de cima. E tudo isso que nos traz aqui um quadro de desigualdade no país. Uma situação que não condiz com aquilo que o país é, com o potencial que ele tem, com as riquezas que ele possui. Injustiça e impiedade. Ao contrário, né, do que Davi fez em Israel, a ver que nós temos, na maior parte do tempo, é um governo injusto e impiedoso. Um governo que priva o povo da educação, por exemplo. Porque a educação poderia mudar a realidade de muita gente. Nós vemos o que alguns que conseguem escapar, né, dessa armadilha, dessa situação que foi colocada sobre a população, eles conseguem romper e se educar, estudar o que acontece na vida deles. Eles mudam a sua realidade, a realidade das suas famílias às vezes. Mas por quê? Porque o sistema injusto e impiedoso não quer educação, para que apenas alguns poucos fiquem no poder. Um governo, então, que vai trazer cada vez menos igualdade entre todos, privando todos de terem o mínimo que precisam para o seu dia a dia. Eu não estou dizendo que você está todo mundo igual, não é isso, né? Cada pessoa tem um nível de instrução, cada pessoa tem um nível de capacidade, cada um vai produzir um tipo de coisa, né? A variedade é normal, mas o mínimo todos teriam que ter. E como consequência, um governo justo e impiedoso, o que nós temos crescente sim, é a corrupção, como eu disse, cada vez mais. E aí tem uma exortação relevante do apóstolo Paulo, para nós hoje aqui, Igreja do Senhor. E a instrução é essa aqui, ó. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. E isso pede de nós uma ação dupla. Uma ação subjetiva e uma ação objetiva. Quais ações são essas? A subjetiva é o que o apóstolo Paulo acabou de falar. A intercessão, o clamor a Deus. Por quê, queridos? Porque o problema desse mundo, apesar de envolver pessoas, ele começa antes disso. Esse mundo, não nos esqueçamos, jaz no maligno. Tem um espírito das trevas que opera nos filhos da desobediência. Então, onde houver um filho da desobediência, seja na classe política, seja no judiciário, seja no meio empresarial, da população, ali haverá então a tendência desse espírito de corrupção se manifestar. Daí a intercessão. Para combater isso na origem, para que isso respingue, né, então, sobre a vida dos homens aqui. E na objetiva, a cidadania. Porque no nosso caso aqui, Brasil,
né? Nós temos um sistema de governo democrático. E aqui, me permita falar o que eu vou dizer aqui, entre aspas, somos nós que escolhemos os nossos governadores. Portanto, nós podemos influir nesse processo. Se estivéssemos num sistema diferente, talvez não tivesse como mudar, nenhuma ação de voto, nada, né? Não teria como eu influir nisso. Mas no Brasil tem. Então eu posso agir subjetivamente e objetivamente, participando dessa sociedade, influindo nessa sociedade. Nós temos tido hoje homens e mulheres que estão ocupando posições importantes no governo e de lá podem influir. Então nós temos essa ação objetiva também, queridos. Não é só a oração, eu tenho que participar das coisas que acontecem no meu país. Por quê? A responsabilidade, ela é de todos. Não adianta ficar olhando para o governo, olhando para o judiciário, ou para o legislativo, ou para os empresários. Não, a responsabilidade ela é nossa. Cada um fazendo a sua parte, influenciando do jeito que pode, dentro do seu alcance. Mas todos participando, para que esse quadro que nós vimos aí, né, dito por Davi, possa acontecer. Depende das nossas ações. Subjetivas, enfatizando. Oração e intercessão, combatendo a origem do mal. E objetiva, cada um arregaçando as suas mangas e participando do processo. Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Agora, momento de oração, já que é para interceder, hoje nós vamos interceder especificamente pelo nosso país. Falar com Deus a esse respeito e pedir a Deus direção para que nós também possamos atuar nesses processos de alguma maneira. Amém? Oremos. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós, Pai, nos curvamos diante de Ti mais uma vez. Damos graças pela vida, Deus, damos graças pela proteção, provisão que o Senhor tem derramado abundantemente sobre nós todos os dias. Deus, temos enfrentado sim momentos difíceis, temos enfrentado perdas, sim, Senhor. Mas o Teu poder, o Teu consolo não tem sido tirado de cada um dos Teus filhos. E é por isso que nós podemos suportar, avançar, crendo que o Senhor está conosco, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, meu Deus. Senhor, hoje estamos aqui e queremos orar pelo nosso país. Nós vimos, Pai, que a Tua palavra declara, que o Senhor declarou a Davi, o que acontece quando alguém governa com justiça, governa com o temor do Senhor. Coisas, Deus, que nós não temos visto no nosso país, na maior parte do tempo, em todas as esferas, Deus, seja ela municipal, estadual e às vezes até mesmo no governo federal, Senhor. O Brasil tem dificuldades, sim, é verdade, mas não por falta de recursos, de riquezas, de bênçãos que o Senhor tem derramado já sobre essa nação. O Senhor deu a essa nação as melhores coisas deste mundo, mas os homens não têm usado isso para o bem comum, Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia do Brasil, Pai. Sara essa nação, nós temos pedido, mas Deus, usa cada um dos Teus filhos, Pai, neste processo, orando, intercedendo, participando, influindo, Deus, às vezes protestando contra algumas situações. Nós possamos fazer tudo conforme o Senhor nos dirigir, meu Deus. Não é um protesto gratuito, Deus, não é um xingamento, não, Senhor. É uma ação dirigida, Pai, pelo Teu Santo Espírito, meu Deus. Nos ajuda, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Tem misericórdia dessa nação. E para isso, desperta, Deus, as pessoas de bem. Desperta a Tua igreja, Pai. Desperta os Teus pastores, ó Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos neste dia. Amém. Amém. Mais uma reflexão, mais uma etapa aqui vencida no nosso dia a dia, queridos. A leitura próxima, olha só, nós vamos dar uma quebrada agora nos livros históricos e vamos entrar em Salmos. Lembra? A nossa leitura é ordem cronológica, então não vai seguir a ordem que está na Bíblia aí, vai quebrar de vez em quando. Agora vai meditar sobre os Salmos. E começamos amanhã com os Salmos 1 ao 3. Beleza? Então, espero vocês, Deus abençoe a sua casa, sua vida e a sua família e traga sobre vocês a provisão que você precisa, a cura que você precisa. O Senhor traga
na sua vida hoje, na sua casa hoje, em nome do Senhor Jesus. Beleza? Então, tem recadinhos aí no final, dá uma olhadinha e até amanhã, se Deus quiser.